Boa tarde, gente querida! Nesta câmera estamos no Instagram e nesta câmera no Facebook. Boa tarde, sejam muito bem-vindos! Gente querida, quarta-feira a semana está correndo! Quem aqui está conseguindo se organizar? Quem aqui está conseguindo colocar todos os seus planos, todas as suas metas organizadamente e ainda cumpri-las? E está dando ali o ok, já realizei, já dei conta, já consegui. Quem aqui está conseguindo realmente colocar em prática tudo o que precisa ser feito? Gente, quando a gente trabalha com a área do emagrecimento, você pode ter essa impressão aí, porque essa é uma impressão que eu também tinha e tenho até hoje, a impressão que realmente essa área nos dá o tempo todo é que a gente sempre tem que estar entregando novidades, a gente sempre tem que estar trazendo, de alguma maneira, uma curiosidade para a nossa audiência, de alguma maneira a gente precisa atingir esse nosso público, essa nossa audiência com o nosso conhecimento. E eu não sei se vocês são assim, mas a minha mente, ela está o tempo todo planejando, entregando, e aí a gente se dá conta, meu Deus, metade da semana, e obviamente já fiz muita coisa, mas ainda quero fazer mais, não é assim? Quem aqui se identifica com essa condição? E, gente, hoje eu quero abordar aqui com você um assunto muito bacana para a gente poder entender a importância de ser um profissional diferente, de realmente conseguir ser destaque, se destacar na multidão. Eu acho esse termo muito válido para toda essa nossa área, e eu me incluo nessa área porque eu, há 16 anos, ajudo pessoas a emagrecer. Então, eu tenho aí uma longa experiência com essa questão, e nunca me contentei em ser mais uma. Nunca me contentei em querer fazer só mais um número nessa minha área. A minha formação é em nutrição. Então, eu sempre, desde o início, sempre buscava algo para me diferenciar. E depois que, fazendo uma análise, de todos os momentos aí da minha vida, eu comecei a perceber que existiam 3 pontos, 3 características importantes que precisavam estar caminhando junto com a entrega, junto com o teu posicionamento enquanto profissional. E são essas 3 características que eu quero aqui compartilhar com você, para que você possa dar conta também de fazer essa reflexão, também de fazer essa análise e entender se isso já está acontecendo na sua vida ou não. Então, quero que você pegue papel e caneta e guarde essa informação de modo que realmente você possa acessar e fazer essa autoanálise para que você possa corrigir aquilo que não está de acordo com o que você gostaria, certo? São essas as 3 características que eu observo que precisa, sim, ser eu diria quase que uma obrigação nossa enquanto profissional de emagrecimento, uma obrigação sua enquanto desejo de ajudar as pessoas que realmente precisam emagrecer, que realmente querem, se destacar aí na multidão. São dicas, gente, que não serão entregues para aquele profissional que está acomodado, aquele profissional que acha que tem que ser do jeito que está, que as coisas não vão mudar e que não tem o que fazer, que realmente é desse jeito e ele não está disposto a enfrentar, a encarar nada novo, enfim. Então, nesse sentido, eu quero compartilhar aqui com você que 3 características serão fundamentais para que você comece a, de verdade, aparecer e impactar, de certa forma, o seu público, a sua audiência, e, enfim, com o passar dessas 3 engrenagens sendo aplicada dia após dia, não tenha dúvida que você vai conseguir dar conta de começar um novo capítulo aí na sua história profissional. E se você já se considera um profissional de sucesso, se prepara, porque você aplicando essas 3 características, você tem uma grande chance a dar um salto fenomenal na sua carreira, ok? Então, anota aí, gente, as três características para que você realmente consiga se destacar e deixar a concorrência bem longe de você, até porque você vai começar a entender que você não tem mais concorrente, porque ninguém faz o que você faz. E quando ninguém faz o que você faz, você não tem concorrência, olha isso. Olha isso. Então, anota aí. A primeira característica que precisa ser colocada em prática se chama impactar. Se você não causar impacto para o seu cliente, se você não conseguir fazer com que ele perceba a importância
de você, como profissional, estar ali na frente dele, orientando toda a jornada, você não vai conseguir mudar nada. Então, causar impacto significa mudar a vida das pessoas. De alguma forma, o seu trabalho precisa fazer a diferença na vida daquela pessoa. Gente, quando a gente entra no campo do emagrecimento, a gente aqui não pode ficar limitado somente ao número na balança. É muito mais que isso. Quando aquela pessoa que está na sua frente está conseguindo caminhar a contento, você consegue fazer com que ela se enxergue de uma outra maneira que há muito tempo ela não se via. E aí você começa a perceber o quanto aquela pessoa está mais segura, o quanto aquele seu cliente que não tinha confiança nele mesmo, desperta uma força interior, desperta um desejo ardente de querer realmente fazer a coisa acontecer. E quando você percebe que esse cenário aconteceu, é o momento em que você está entendendo que você está mudando a vida das pessoas. E nesse caso, não tenha dúvida, isso só vai acontecer se você efetivamente transformar aquele ser que está ali pedindo ajuda. Por isso, gente, é tão importante que você tenha em mente o seu propósito, a sua missão, porque essa bandeira de causar impacto, ela só vai fazer sentido se você estiver dando o seu 100% naquele atendimento. E dar o seu 100%, gente, é ter aí um atendimento inovador, é ter uma abordagem nova, é sair daquela conversa que ele escuta por aí no Google, que ele escuta nas redes sociais, que ele escuta todo mundo falando que é a história de que emagrecimento é fechar a boca, e não é. Então, a partir do momento que você consegue fazer esse impacto na vida dele, ele começa a entender que realmente não é por aí, que o negócio tem uma transformação que vem de dentro e que aí está o seu papel enquanto profissional de emagrecimento que se importa com o seu cliente. É você realmente conseguir ter essa primeira característica muito bem representada. E causar impacto, gente, causar impacto pode acontecer de várias formas. Pode ser um impacto até mesmo negativo. Então, muito cuidado com a forma com que você está atendendo o seu cliente. Eu quero que você me coloque aqui nos comentários se isso está fazendo sentido e quero que você curta essa live, porque aí eu sei que a gente está engrenado aí, a gente já está conseguindo entrar em alinhamento nessa nossa comunicação. Eu quero saber se você já tinha parado para pensar dessa forma. Porque, gente, se eu fico comunicando de uma maneira que não traz nada de atrativo, eu estou ali esperando o tempo passar, o cliente vai sair da minha frente, ele vai ir para casa e ele não volta mais. E você não causou nenhuma transformação na vida dele. Então, se você não causa impacto, se você realmente não faz esse olhar de modo extremamente criterioso, fazendo com que ele comece a despertar para o processo dele, as coisas não acontecem. Entende? Então, eu quero que você, na medida que está ouvindo esse nosso bate-papo, eu quero que você comente aqui para mim. Isso faz sentido? Você já havia pensado em algo que pudesse te trazer essa forma de olhar, de abordar o tratamento e a cura da obesidade? Causar impacto é a primeira característica que você não pode abrir mão. Se você não faz isso, o processo seguinte não vai acontecer. Então, gente, presta muita atenção, porque quando eu estou falando em causar impacto, eu estou falando em você estar preparado para atender esse cliente. Você não vai impactá-lo se você continuar entregando aquilo que ele pode buscar sozinho no Google. Receitas, a dieta, gente, isso é muito raso. Entende? É a mesma história de você ficar passando lá na academia o tipo de treino, quais são as sessões que ele tem que fazer, isso é muito raso. Isso é muito raso, você tem que entregar algo a mais. E quando eu falo em entregar algo a mais, é você estar preparado para isso. É você estar qualificado para isso. A gente não consegue aprender isso, gente. A gente não consegue aprender essa abordagem dentro do nosso período de faculdade, muito menos de pós-graduação. Essa abordagem, essa qualificação que eu estou comentando com você, está relacionado ao fato de você entender que aquele público que está ali esperando o teu apoio, esperando a tua ajuda, é o público que quer algo realmente novo, que quer algo que seja transformador. E aí, gente, é que entra o papel do analista e gestor do peso. É você estar preparado com todo o protocolo, com todo o passo a passo para entregar na medida em que você vai sentindo que a coisa está funcionando. Sim, porque nem todas as ferramentas você vai precisar usar para todas as pessoas.
E quando a gente fala em ferramentas, em abordagem assertiva, a gente está falando de você se qualificar, porque são olhares e toda essa condição de entender do comportamento humano, do desenvolvimento humano, que a gente não consegue dar conta de aprender tudo isso nos períodos em que a gente ficou lá focado na graduação, na pós-graduação, enfim. Por isso que, quando eu falo em ter essa causa, né, ter um propósito maior que te faz ir para o trabalho, que te faz encarar a tua agenda, tem que ser muito mais do que somente o retorno financeiro. Isso tem que te preencher de tal forma que você consiga se entregar e se doar 100% durante o atendimento do seu cliente, seja presencial ou seja online. Sim, o analista e gestor do peso pode tratar da obesidade de modo online, certo? Essa qualificação, né, em que nós já estamos com a primeira turma em andamento, começamos essa semana, o pessoal lá já está começando a aquecer os motores, já estão pegando as primeiras ferramentas aí para poder colocar tudo em prática, e a gente pode ter essa conduta online, desde que você siga o passo a passo que eu ensino lá dentro da formação. Inclusive, ter um perfil exclusivo para isso nas redes sociais, né? Porque se você é nutri, você sabe que o nutricionista não pode atender online, mas o analista e gestor do peso pode, né? Então, essa qualificação, esse impacto, ela precisa, de modo geral, fazer o coração do seu cliente bater mais forte. Aí você tá virando a chave nele. E quando isso acontece, ele não te larga mais. Aí inverte, gente. Não é você que tem que estar correndo atrás dele. É ele que fica na contagem regressiva para a próxima sessão dentro do processo que ele fecha com você. Essa é uma realidade, é assim que acontece. Bom, mas eu falei para você que são 3 características, essa é só a primeira. A segunda característica que eu quero que você anote nesse momento é uma característica metafórica. Abre aspas. Olhe a próxima curva. Fecha aspas. O que significa isso, gente? O que é olhar a próxima curva? Tem muito profissional fechado para o conhecimento, achando que só até onde ele está fazendo é o suficiente. E mesmo vendo que o cliente está abandonando o processo, abandonando o tratamento, esse profissional ainda continua olhando dentro da caixa. E assim a gente não vai conseguir mudanças. Assim você não vai conseguir se destacar na multidão e muito menos, né, começar aí a se afastar da concorrência, se tornando um profissional exclusivo. Então olhar, gente, a próxima curva é você dar conta de ver além. É você dar conta de mostrar o benefício para o seu cliente além dos números da balança. Quando a gente fala em gestão do peso, a gente está falando de um peso vindo de várias fontes, da fonte da saúde mental, da saúde emocional, a saúde física, mas é um pacote de situações. Então, dentro da formação, a gente explica exatamente qual é esse significado, porque a gente não pode ficar preso a um número na balança, você entende? Quando o teu cliente está entendendo que, na verdade, ele não quer o emagrecimento, ele quer a sensação de liberdade, de poder sair de casa sem se sentir julgado, ele quer a sensação de mobilidade que ele tinha antigamente num peso menor, que, na verdade, hoje limita ele para subir um lance de escadas, ou até mesmo amarrar o cadarço do sapato, do tênis, entende? Então, você precisa fazer com que o seu cliente entenda que o teu trabalho ele vai ter um impacto tão grande na vida dele que vai muito além do número na balança. E você, quando qualificado para isso, tem essa habilidade desenvolvida dia após dia, gente. É muito interessante quando você começa a captar exatamente aquilo que o cliente quer. Porque, gente, na verdade, quando ele chega para você pedindo ajuda para emagrecer, ele não quer só emagrecer. Ele quer resgatar uma autoestima, ele quer resgatar a confiança nele mesmo, ele quer resgatar uma condição de mais segurança em si próprio, porque ele perdeu, ele está inseguro. Junto com isso, ele quer um quadro de disposição, de energia, você entende? Então, quando você consegue mostrar para ele que seu trabalho é muito além do que devolver para ele um peso menor, ele consegue entender que o cenário que espera por ele, sem dúvida nenhuma, é muito mais vantajoso do que somente aqueles 10, 20, 30 ou 40 quilos que ele quer eliminar. Então, quando você consegue mostrar isso para ele, sem subestimar a sua capacidade como profissional, tudo bem, então se quer emagrecer teus 10 quilos, eu te ajudo, vai ser assim, assim, assim. Gente, não. Dessa forma, você não está se valorizando, você não está olhando a próxima curva. Olhar a próxima curva é pensar fora da caixa, é fazer com que o seu cliente dê conta de olhar lá na frente. Puxa vida, minha vida vai mudar quando isso acontecer. E quando você consegue despertar essa condição nele, se torna muito mais simples fazer com que ele confie em você.
Então, é uma engrenagem que começa a funcionar no modo automático. Mas para isso acontecer, você precisa estar preparado para isso. Olhar fora da curva, gente, para quem a vida toda está fechadinha numa caixa achando que tem que ser assim, é um desafio. E é um desafio e tanto. Por quê? Simplesmente porque, na realidade, esse tipo de condição não vai fazer com que você se destaque. Você estará sendo somente mais um. É somente mais uma laranja na feira. Todas as barraquinhas vendendo laranja. Por que é que eu vou querer escolher a laranja mais bonita ou menos bonita se elas são todas iguais? O que eu começo a procurar? Aquela que é mais barata. E aí, quando você ouve do seu cliente esse tipo de comentário, eu não vou fechar com você porque fulano faz por R$ 50 a menos, você comece a entender. Isso é um alerta para você começar a entender que esse tipo de entrega que você vem fazendo está completamente fora, está completamente na contramão da tua valorização. Porque o teu cliente está achando que você vai fazer a mesma coisa que todos na sua cidade fazem. E aí você não se destaca. E aí você não é exclusivo. E quando isso acontece, como é que você vai querer cobrar a mais? Se você está entregando a mesma coisa. Entende? Então, gente, essa é uma condição muito importante que eu quero que você pense. E para finalizar a terceira característica, eu quero que você anote aí, abre aspas, ser diverso. Por quê? Talvez o fato de você ainda estar pensando dentro dessa caixinha é uma das razões, é uma das consequências pela qual você está andando com pessoas erradas. Talvez você esteja envolvido com pessoas que o tempo todo estão aí vibrando na escassez, falando em falta de dinheiro, falando em crise, falando que as coisas não mudam. Se você estiver nesse tipo de cenário, a grande chance é que você comece a achar que nada tem solução. É você começar a achar que realmente a coisa não está fácil, que nada vai acontecer de diferente. E nesse cenário, você passar o dia, conviver, almoçar, enfim, estar mergulhado nesse tipo de ambiente faz com que você enxergue sempre as mesmas soluções. Nada vai mudar. E quando nada muda, gente, seus resultados continuarão do jeito que estão. Agora, se não está bom, cabe a você decidir. E quando eu digo para você a importância de você estar com as pessoas certas, é você ampliar a possibilidade, né, para você mesmo, de fazer um networking, de trocar ideias, de compartilhar das suas experiências, de ouvir as experiências de colegas. Por isso, quando você está dentro de um grupo muito forte, você cresce e cresce no empurrão. Todo mundo cresce junto, né? A história do ditado que diz que quando a maré sobe, né, todos os barquinhos sobem. Então, nessa condição, é importante a gente pensar que você só terá um resultado muito atípico, muito diferente, muito extraordinário e surpreendente quando você estiver se envolvendo com novos ciclos de relacionamentos, quando você estiver conversando com novas pessoas que pensem de outras formas. Então, estar junto de pessoas que fazem a sua criatividade ser explorada e te permitem enxergar a próxima curva para a sua atuação, sem dúvida isso começa a mudar para você também. Isso vai te diferenciando, gente. Você começa a perceber que você não precisa ficar naquela mesmice, você pode sim ter uma nova forma de abordar aquilo que uma vida toda você vinha fazendo e não estava percebendo que não estava sendo suficiente. Então, quando a gente fala em estar com pessoas certas, é você não estar sendo guiado por pessoas cegas, que não sabem se aquilo vai dar certo. É importante você estar junto de pessoas que viveram o que você está vivendo, que não estudaram só num livro, que experimentaram, que caíram, que bateram com a cabeça, que tiveram que resgatar e trazer novas inovações para ver se o negócio ia funcionar. Por isso, ter um mentor do seu lado vai te ajudar a evitar com que você fique caindo e tropeçando naquelas mesmas condições que eles já fizeram, que eles já passaram. É como se o mentor, na verdade, ele tem uma grande missão de te tirar as vendas dos seus olhos e de te guiar numa jornada em que você acessa a solução de forma muito simples, muito objetiva e única. Essa é a grande diferença de você de você ter esse guia. É como se fosse um GPS, né? Como se fosse um GPS. Então, você para de ficar às cegas, e isso que é importante. Você tem aí como entender se a tua estratégia está boa, será que esse caminho é o certo? Porque, gente, talvez até você consiga chegar onde você quer sozinho, mas talvez demore 3, 4, 5 vezes mais. E por que é que você vai ficar esperando, né? Por que é que você vai ficar esperando para ver se vai funcionar, se não vai funcionar, se você pode ter alguém do teu lado te dizendo, ok, por esse caminho tá legal, persista. Não, para tudo, volta porque esse caminho não vai ser o melhor.
Essa é a função de você estar num grupo onde você está sendo guiado por quem realmente sabe daquilo que vive, que é a sua situação aí também. Né? Eu sou formada em nutrição há 16 anos e durante muitos anos eu caminhei sozinha. E hoje eu olho para trás e fico pensando, puxa vida, se eu tivesse buscado os meus mentores antes, eu já teria com certeza chego, né, nessa fase que eu estou hoje muito tempo antes. Mas tudo bem, tudo tem seu tempo e tudo é aprendizagem. O que eu estou dizendo para você é que talvez você não precise ficar nessa expectativa, você não precise ficar esperando tanto para ter os seus resultados. E para isso, gente, você precisa ser exclusivo, você precisa se diferenciar, você precisa inovar. Fica com essa mensagem de hoje, começa a amadurecer essa ideia, começa a analisar o que é que você vem fazendo, o que você faz que o seu concorrente não faz. Porque enquanto você estiver entregando o mesmo que ele, você será simplesmente disputado como a laranja na feira. O mais barato eu levo, eu compro. E aí, infelizmente, os seus resultados não vão mudar. Ok, gente? Amanhã a gente volta com mais pílulas do conhecimento. E eu quero que você me diga o que você achou da nossa live de hoje. Coloca aqui nos comentários. Me diz se você está curtindo, se esse nosso quadro aí diário de bater um papo sobre o seu negócio está sendo bacana. Coloca nos comentários para que eu possa acompanhar e saber o que está acontecendo com você. Ok? Amanhã, 1h15, a gente se vê novamente. Forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.